Eu sou a videira, vós as varas. Jesus disse isso, está em João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nessa passagem do Evangelho de João, que o seu espírito sublime representa a árvore da vida e os seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência da grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e o pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. A infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária, no centro de toda a expressão nobre da experiência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são as varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam por se afastarem da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de que serem novamente tomados por Jesus à conta da sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Maravilha de texto. Quer dizer alguma coisa a respeito do texto, Lula? É o que eu disse mesmo. As varas somos nós, né? Os galhos da árvore da vida que é Jesus, segundo o texto de João aqui, né? Fora, se a gente se afastar dele, não somos nada, somos madeira prestes a virar, a ir para o fogo, perecer, né? É verdade. Muito Acrescente bem. mais o seu completo. Eu acho que o texto por si só é autoexplicativo. Essa analogia da árvore da vida com Jesus e todos os seus seguidores, ela é de uma beleza extraordinária, porque é isso que acontece. Se o galho for extraído da árvore, a tendência é secar e a tendência é a destruição, quer seja através do fogo, quer seja através do próprio tempo. A mesma coisa a gente pode ter em mente quem estiver com Jesus e se afastar dele, a tendência natural é desmoronar. Não tem como se sustentar sem Jesus como modelo e guia. A gente pode até continuar sobrevivendo, mas é uma vida de aperreio, de sofrimento e dor. Não é uma vida laboriosa, voltada para a prática do bem, onde cada coisa que você faz é um contentamento, porque você tem consciência do que está praticando. Eu aproveito e cumprimento meu querido irmão Omar Oliveira. Bom dia, meu querido. Paz com Jesus. Bom dia, meus irmãos. Paz com Jesus para todos nós. Olha, é brincadeira. Cheguei em cima da hora. Omar, dona Ana está aqui de lado dizendo que é também da família Oliveira. É brincadeira. Tá certo. Muito bem. Dona Valmir, é com a senhora.
a prece, Romildo. Quem mora na Europa, que tem uma quinta, né, uma terrinha, e cultiva oliveira, é rico. Acho que ela não é... Valmídia está com o microfone fechado. Eu acho que sim. Se ela não tiver, a gente faz. Não, vamos fazer e depois ela participa com a gente no nosso trabalho. Pena. Certo? Está chegando agora. Pode tocar o barco, pode tocar. Ah, tá vendo o que ele fez? Mas no tempo que se desdobra, se 1 minuto de sobra, o diabo se recuperou. Entendendo o tempo agora. Pelos bens de toda hora. Muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor, por toda a amplidão que vejo, o trabalho benfazejo. Obrigado, Senhor. Pela fé que me descanso no regaço das mãos, pelas promessas de amor, pelo caminho risonho, por ideal que me expõe. Muito obrigado, Senhor. Por todas as dias, ante as bênçãos que me via do plano superior, pelos problemas de prova, da santa que me renova. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Maravilha, que poesia, que coisa que nos eleva, né? Aí agora volta para a Dona Graci, aliás, vem para a Dona Graci que vai fazer o debulhamento essa do poesia objeto. aí. É com a senhora. Depois eu quero essa poesia aí, viu? Muito fantástico. A porta estreita, meus irmãos. Coloque no grupo, viu, Tá certo. Martins? Tá bom. A porta estreita. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que ela conduz é estreito. E como há poucos que encontram, está lá em São Mateus 7, 13, 14. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá poucos que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater em dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas, e ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis em Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis exortados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do centurião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Está lá em São Lucas 13, 23 a 30. Também vou parar por aqui, que é bem extenso se a gente fosse se alongar, né? Então, aqui, quando fala da porta estreita e de muitos os chamados e poucos os escolhidos, eu já de cara vou contar uma situação rapidinho que me aconteceu ontem na praça aqui em Picos. Nós estamos com a exposição de livros que tem a ver com isso aí. E tem a ver com essa parte. Estávamos lá e eu abri, né? Aí quando eu estava em frente à banca de livros, olhando os livros, só ajeitando e tudo, chegou duas moças evangélicas, pensando, porque o stand
é da Virtex, né, que é uma internet aqui de Pix. Então, ela pensava que era da internet. Aí foi e disse, e cadê, como é que vocês trabalham aqui? Eu disse, não, aqui são livros espíritas que nós estamos aqui para divulgação, para semear o espiritismo entre as pessoas. Aí ela foi e disse, Deus me livre, eu sou evangélica. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aí eu fui e disse, então você não conversa com uma espírita, como exemplo? Ela disse, não, não posso. Aí eu fui e disse, se fosse Jesus que estivesse no seu lugar, ele faria isso comigo? Aí ela ficou assim, aí foi e disse, não. Eu disse, que tal a gente bater um papo e a gente aceitar uma a outra, porque o Deus é único, nós temos que. Ele não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe religião. Jesus não deixou aqui. Aqui eu vou deixar um templo feito que é para os católicos, aqui eu vou deixar um templo feito para os espíritas, e assim por diante, ele não deixou. Aí eu vou fazer uma pergunta para as jovens. Aí ela fez, pode fazer. Eu digo, ele deixou o quê? Aí ele deixou a salvação. Aí eu fui e disse, pois eu vou lhe dizer a resposta. Ele deixou o amor, a prática, a bondade, a indulgência, a benevolência e a compaixão. Desse jeito, você não conhece a parábola do bom samaritano. E fui explicar, porque todos vocês já sabem a palavra do bom samaritano. Aí eu fui e disse, olha só, quem foi que socorreu aquele que estava caído, aquele que estava todo cheio de mazelas, enfim. E ela foi e disse, se o samaritano, eu digo exatamente, aquele que era considerado ateu, porque não tinha o conhecimento que você tem, que os fariseus tinham, que os levitas tinham. Nós não podemos fazer o crente só falar com o crente, o católico só falar com o católico, como éramos antigamente. Jesus nos deixou livres para amarmos primeiro a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pense sempre, quando você for fazer alguma coisa nesse sentido, de atender a alguém, não importa quem seja, não procure saber quem é, simplesmente faça, mas faça como um bom samaritano. E aqui, com outro exemplo, tem pessoas que vai, né, para aquelas excursões para Galiléia, para Jerusalém, e assim vai. Conheço pessoas, eu digo porque eu tive essa conversa com essa pessoa. E ele foi e disse, a porta estreita está lá, que a gente quase não passa, é bem pequenininha, é bem baixinha. Aí eu entrei novamente, né? E fui e disse: a porta estreita é tudo aquilo que você absorve e que, por mais que venham as dificuldades, que são as portas estreitas, mas você supera, você passa por elas e você nem sente, porque você tem um Cristo, como já diz Paulo de Tarso, né? É o Cristo que já vive em mim, não é. Ainda não estou à toa. O Cristo já vive em mim, então, aí, quando ele diz assim, que há muitos que cometem a iniquidade. Por que a iniquidade? Não é só você matar, não é só você roubar, não é só você fazer danos, né? Mas você também fazer como essas histórias que eu acabei de falar, que eu resumi, né? Fazer como essas histórias que eu acabei de falar, mas não fazer, aliás, mas fazer do contrário. Absorver tudo que nós estudamos, absorver tudo que você lê, mas não só absorver, a prática. Porque sem a prática, muitos escolhidos como muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque todos nós, indiferentes, como eu já disse, de tudo, somos chamados.
Agora, quem de nós coloca a prática dentro de nós e que saia da essência, não é só, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer porque Jesus está vendo. Não adianta. Tem que fazer porque você gosta de fazer. Tem que fazer porque é da sua essência. É de você. E aí passa, então, a ser os escolhidos. Paz e luz a todos. Sem comentário. Vamos em frente em nome de Jesus. Acho que brilhante. Primeiro, a conversa amorável com aquelas duas irmãs que acreditam que, por estar dentro de um templo religioso, estão salvas. A salvação não existe, existe o estado da alma. Né? Jesus muitas vezes se referia ao céu e à salvação, porque eram termos utilizados naquela época e que eram necessários para serem utilizados em função da carência do conhecimento daquela humanidade naquela época. Mas Jesus não criou religião, não prometeu salvação para ninguém, ele prometeu a felicidade na vida espiritual, no reino do Pai. E o reino do Pai é o mundo espiritual, é a outra vida. Mas vamos com Jesus. Na semana passada, nós estudamos até o item anterior, deixa eu ver aqui qual é o cabra, deixa eu ver. 209. 209, 210. Nós fizemos o 210, e foi esse. Os médios espíritos. Foi isso? Isso, exatamente. Aí nós vamos hoje para os médios experimentados. Posso fazer a leitura? Muito bem. No capítulo 16 dos médios especiais, médios experimentados, a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou mais, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. Retornando lá ao início do parágrafo. A facilidade da execução, ou seja, os médios experimentados, eles têm facilidade para proporcionar a manifestação dos irmãos espirituais por seu intermédio. Mas aí, essa facilidade é apenas o atributo mediúnico, mas é necessário que o médium adquira experiência para fazer uma triagem da energia daquele espírito que se aproxima dele para lhe dar ou não passividade. Vamos retroagir um pouquinho para a gente entender. Até os gaúchos, viu, seu Omar? Até os gaúchos criarem essa metodologia que a Federação Espírita Brasileira chama de estudo da educação da mediunidade, as casas espíritas adotavam aquele ensino criado lá pelo irmão Bezerra de Menezes, quando foi presidente da federação. O estudo do Livro dos Espíritos, que era o estudo da doutrina na época, o estudo do Livro dos Médios, que era o estudo da educação ou o estudo mediúnico. O Evangelho sempre foi um estudo genérico, geral, para todas as atividades. O Evangelho está em todas as atividades porque é a vivência de Cristo. E por isso o Evangelho redivivo é a vivência de Cristo traduzida pelos benfeitores para que assimilemos. E aí a Gracinha deu uma resposta interessante.
Se Jesus estivesse em seu lugar, o que ele faria? Ele faria como você está fazendo? Não, porque ela assimilou a vivência de Cristo nesse particular. Então, essa experiência ela era adquirida ao longo do tempo. Coisas que você passava 2, 4, 5, 10 anos para você entender essa possibilidade de você distinguir o fluido do Espírito que está ao seu lado. Quando foi criada essa metodologia denominada de educação da mediunidade, alguns médios dotados de requisitos extraordinários, eles assimilam isso com mais facilidade. Eles têm condições de, muito rapidamente, aprender a fazer a leitura da energia do irmão espiritual. Aí, quando a gente está fazendo o estudo da educação da mediunidade, no módulo 2, 6 meses de estudo, primeiramente serena, depois da percepção do fluido. E nessa percepção do fluido é onde o médium, pela energia que casa com o irmão espiritual, ele vai saber da natureza do espírito. É um espírito bom? É um espírito perverso? É um perturbador? É um doente, é um necessitado, ele vai distinguir essa energia. Isso é o que vai lhe proporcionar o que ele está chamando aqui de experiência, para você distinguir a energia do irmão. Mas qual é a importância disso? Ora, na prática mediúnica, quando eu me refiro a essa prática mediúnica, estou me referindo à assistência espiritual. Ora, muitas vezes o médium entra, ou o espírito, ou entra em contato com o médium, casam a estrutura perispiritual do espírito com a do médium, aí o médium passa a sentir exatamente a natureza do espírito, como ele é. E aí o médium, com a sensibilidade que lhe é permitida, ele pode se depender da necessidade, ele pode assistir num diálogo mental com o irmão, pode estabelecer essa conversa com o irmão mentalmente, ou pode pedir assistência ao dirigente ou dialogador, como a gente chama, pedir assistência ao dialogador. Tem um irmão necessitado aqui, a gente precisa de ajuda. E aí o dialogador ou o dirigente da reunião automaticamente aglutina as energias do grupo, pede ao grupo que vamos vibrar em benefício daquele irmão, e aí ocorre esse conjunto de energias que Divaldo chamava de fulcro energético. Essa energia vai envolver aquele irmão espiritual em ligação com o médium, e a atividade vai ser resolvida, o que levaria, por exemplo, um dia de trabalho leva alguns minutos. Estou fazendo analogia apenas para brincadeira à parte. Então, aquela manifestação que poderia ser literalmente turbulenta, passa a ser calma, não com harmonia, mas em condições de suportar, de tolerância, porque prevalece em tudo isso o quê? O amor. Aí nós vamos passar pela qualidade do diálogo que é estabelecido, porque aí tem uma importância capital. Não adianta, por exemplo, o médium da passividade e o dialogador ser um casca-grossa. Não vai envolver o espírito. Você vai ter que envolver o espírito como o médium está fazendo, envolver o espírito dialogador com suas energias amoráveis. E isso faz com que aquele espírito sofredor se sinta acolhido. E aí, nesse momento, começa a se abrir a porta estreita para que ele possa passar, consequentemente, ser conduzido ao atendimento. Me desculpe o alongamento, mas acho que foi necessário para que eu pudesse me expressar com a minha dificuldade. Paz com Jesus. Seu Renato... Amadeu, você está inspirado hoje. Tá, viu? Eu achei bem interessante, porque eu resumi bem mesmo, achei interessante as moças, foi porque ela ouvia, eu dei uma verdadeira aula da Bíblia, né, em cima do Kardec. Né? Aí eu mostrando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ela olhava para o livro.
Aí eu dizia assim, olha, isso aqui não é nada demais a não ser tirado da Bíblia com mais clareza e mais racionalidade. Aí ela foi, olhou para mim, a gente conversou e foi uma troca de instruções, aquela coisa toda. Ela foi, olhou para mim, aí eu lembrei de Lula agora. Ela foi, olhou para mim e foi e disse: eu estou sentindo aqui que eu preciso cantar para você. Aí eu pensei, eu digo, olha, a espiritualidade aí agindo. Mas aí eu não podia dizer a ela que era a espiritualidade ali que estava, né? Então eu disse, não só pode, você deve. Então, gente, foi impressionante, porque é uma música que eu gosto, eu amo cantar. E ela com um vozeirão imenso. Gente, ela chamou a atenção da praça. E o bom foi que quem estava atrás de mim, quando viu a situação, viu aonde eu estava metida ali, era eu e o crente, né? Começaram a filmar. E o vozeirão era, tá chorando porque se você tem um Deus menino, ela chorava e eu também. No final, ela disse: Deus abençoe a senhora grandemente. Eu disse: muito a você também. É retribuída a bênção que você me dá. Ela saiu abençoando a todo mundo que estava lá na galeria do Centro Espírita. Foi assim, uma coisa. Então, é uma experiência ímpar essa que eu passei até ontem. Aí, seu Renato. Maravilha, maravilha. Microfone, Renato. Obrigado, Omar. Mais alguma coisa, Gracinha? Continue. Gostando, né? Querendo que eu cante a música todinha. Tá vendo, gente? Está vendo? Não, Mais tá alguma tudo coisa? ótimo, tá tudo perfeito. E tem tudo a ver até com esses médios experimentados aí, porque quando eu vi que ela estava mediunizada ali, porque ela estava, né? E era de luz, porque foi uma coisa séria espetacular, você via luz nela. E foi uma coisa assim, sem palavras. E eu tenho a filmagem, eu até vou botar no grupo para vocês verem. Valmir, é o seguinte, aqui todo mundo conversa, tá certo? A gente passa para todo mundo dar uma opinião, mas não se preocupe. Se você tiver alguma dúvida, estira a mãozinha, ou entre, eu quero fazer uma pergunta, aí faz. Se nós não tiver, se nós tivermos a condição de responder, nós responderemos, certo? E assim nós estamos estudando. É um prazer você estar aqui com a gente, tá certo? E vamos trabalhar, né, Lula? É. E vamos, A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam para lhe apreciar as qualidades boas ou más. certo? Então, Comentando aí o que essa moça fez com a Gracia. é verdade. Olha, é o seguinte, os médios experimentados, realmente, existe algumas, existe uma maneira de nós entendermos e compreendermos a situação dos médios na atualidade. Por exemplo, tem você, tem nosso amigo Omar, tem Lula, qual mais antigo na maçonaria? Vocês três. Amadeus, que é o mais antigo. Isso é para chamar de velho, é? Omar. Mais antigo, por exemplo, mais antigo. Ele não chamou de velho, ele chamou de experiente. Experiente, pronto. Omar, Lula e Amadeu. São todos iguais? São todos no mesmo tempo? Não. Diferentemente, Omar, Lula e Amadeu. Eu sou o mais novo. Você mais novo, por exemplo, quem tem mais experiência de vocês três? Com certeza, Omar. Eu sou o mais antigo. É o mais antigo. Mas se Omar é o mais antigo, tem mais experiência dentro da maçonaria, tem maior Eu conhecimento. entrei em 83, só que eu passei 14 anos ausente.
Aí não Olha aí aí, tem tá vendo? Então, pronto, vamos voltar nós demos esse exemplo para vocês entenderem o que realmente os médios O Renato é o experimentados... mais experimentado. Não, pode ser, não pode não ser. Por exemplo, se eu fizer como Lula, passar 14 anos fora da maçonaria, eu vou ter que refazer a minha história dentro da maçonaria. Então é o seguinte, os métodos, esses métodos experientes, realmente, eles conseguem se dar com os espíritos mais fácil do que aquele que não tem experiência. Por exemplo, se você tem um compromisso, você tem um compromisso com a doutrina dos espíritos, aí diz mesmo assim, tem reunião segunda, quarta, sexta e domingo. Então, na segunda, na quarta, na sexta e no domingo, você está dentro da casa espírita com o compromisso de estudar e transmitir a doutrina dos espíritos. Aí você passa 20, 30, 40 anos dentro de uma casa espírita. Os amigos espirituais, não estou nem dizendo dos encarnados, os desencarnados, é claro que eles vão estão sempre presentes com aquele médico que passou esse tempo todinho junto e procurando ajudar cada vez mais. Então, o médio já vai, como diz Amadeus, já vai compreendendo o fluido daquele espírito que está transmitindo, que está com ele no seu dia a dia. Os espíritos, eles trabalham lá no mundo espiritual. Uma vez, Divaldo chegou para irmã Sheila e disse, irmã Sheila, venha participar um pouco da nossa reunião, de uma reunião nossa. Aí Sheila disse, Divaldo, eu vou ver o que é que posso fazer, eu tenho vários compromissos. Deixa eu olhar o dia que eu tenho condições de participar das suas reuniões. Aí ele disse, está certo, tudo bem, irmão. Aí passou com o tempo, aí ele disse que era mais que domingo a reunião dele, que ele fazia. Então, chegou um tempo e disse mesmo assim, ela chegou e disse, Divaldo, olha, sinceramente, eu só tenho, durante o dia todinho, eu só tenho 30 minutos. É de 9h30 às 10 horas da manhã, porque eu só tenho esse tempo para participar. Aí Divaldo disse, tá certo, irmão. Se tiver condições, gostaria de participar. Aí ela disse, é porque eu tenho reunião, tocando, tenho reunião. Ela disse, é interessante, na Amazônia, ela disse, certo? E disse que tem reunião em vários cantos. Então, quer dizer, Márcia é de volta Pedro Franco, a Ana Paula. Então, é o seguinte, são todos os campos, nós temos uma evolução da condição de nós vivermos e estudando sempre, buscando aquilo que realmente a doutrina dos Espíritos nos ensina, e principalmente o compromisso que nós tivemos no plano espiritual, numa instituição, então esses amigos espirituais estão sempre ao nosso lado. Mas tem aqueles processos de dizer mesmo assim, meu filho, acontecem essas coisas. Aí ele disse, mas não, meu anjo guardião não, tem uns que dizem mesmo assim, estava de plantão, não estava de plantão nesse momento. Aí ele disse, não, porque muitas vezes tem certos casos que você tem de aprender. Você tem de aprender. E você só aprende quando acontecem certos fatos, para nós sabermos, nós avaliarmos a sua condição de entender e compreender quais certos problemas, alguns problemas que você tem que resolver. É a mesma coisa que muita gente diz, os espíritos dizem, não é assim, Kardec diz, os amigos espirituais, nossos guardiões, nossos protetores, eles sempre estão ao nosso lado. Mas quando chega um certo tempo, diz, meu filho, você já dá para andar só. É claro que não é andar só, ele se afastar mais um pouco e nós temos a nossa atividade para caminharmos dentro da própria doutrina dos Espíritos. Então, tudo isso existe com a mediunidade, o trabalho. Se nós participarmos sempre, buscando sempre estar estudando, sempre procurando entrar dentro do centro espírita, nós estamos aí, os nossos amigos espirituais,
considero uma afinidade muito grande. Onde eu estou, meu anjo guardião pode estar presente. É como se diz, quando duas pessoas estiverem reunidas em seu santo divino nome, eu estarei presente, Jesus. Então, tudo isso faz que nós devemos entender e compreender. Mas também existe aqui mais embaixo a questão, se nós não fizermos isso, procurarmos fazer nossas preces, procurarmos fazer nosso trabalho, também existe a diferença do mundo espiritual sobre o mundo material. Constantemente. Às vezes, eu passo do trabalho mediúnico para o trabalho do nosso dia a dia. Quando nós não estamos com uma boa vibração, nós podemos fazer certas coisas no nosso ambiente de trabalho que não é de acordo com aquilo que nós pensamos muitas vezes. Às vezes dizemos certas coisas que é errada, que magoa, que vem trazer coisas que às vezes não entendemos o porquê daquilo. Uma opinião do mundo espiritual, a gente está meio avançado, assim, aí os amigos espirituais dão uma informação, a gente passa essa informação, diz, vixe, isso não é para ter passado, desculpe, perdoe-me, diz logo, me perdoe, porque isso não acontece. Isso acontece normalmente em qualquer lugar, tanto no campo espiritual como no campo material. Amadeus Ferreira de Araújo. Seu Renato, dizem que na obra de Deus o acaso não existe. Tudo tem uma razão de ser. A introdução dos nossos trabalhos hoje, trazida pela nossa irmã Aglaci, é de uma importância capital. Mas antes de comentar, eu gostaria de cumprimentar a Ana Paula, nossa companheira de estudo e trabalho lá na Escola de Caridade Jesus de Maria, ou Escola de Caridade Herculano Pires, ali na rua Seridó. Então, veja Bom bem. dia. Obrigado. Bom dia. Pela sua presença. Bom dia. Veja bem, a Gracinha Bom dia. levantando uma questão e Renato complementou. Veja, lembro-me quando eu trabalhava lá no Bezerra de Menezes, nós tínhamos um trabalho de fazermos feiras de livro, que a gente precisava de dinheiro antes de entrar o recurso do programa Cidadão Nota 10, a gente ia para as esquinas pedir dinheiro para comprar as coisas para a construção ou aquela reforma que está lá no Bezerra de Menezes. E nós fazíamos feiras de livros, fizemos várias feiras de livros, no Shopping Cidade Jardim, no Shopping Orlas, lá no Shopping de Ponta Negra, no Centro de Convenções, um monte de atividade nós fizemos. E aí, naquela época, eu li um livro que me chamou muita atenção e depois veio a confirmação pela espiritualidade. O livro Casa do Escritor. E naquele livro, aí eu fiquei sabendo que onde existe uma atividade espírita, eles transferem a Casa do Escritor, que é uma espécie de colônia móvel, eles transferem de onde estão para o local em cima daquela praça lá onde Dona Glaci estava com a sua feira de livro, com as suas apresentações. Então, ali estava a Casa do Escritor trabalhando a divulgação da causa de Jesus. Quando termina o evento, eles vão para outro lugar. E aí eu vim saber disso, que eles fariam isso, lendo o livro do escritor e depois a informação do irmão espiritual. Então, o que aconteceu ali foi, na verdade, isso. Mas, por outro lado, a gente vai entender o contexto da necessidade do estudo. Uma coisa que a gente observa nos dias atuais é que estão mudando muitas coisas. Coisas que, por exemplo, eu, Renato, Dona Ana e etc., que a gente já tem... Opa, aí Dona Jana está dizendo aqui que é do tempo de Angélica, não é do tempo não é do tempo de Xuxa, não. Não abusa uma coisa dessas. Ela é bem novinha, do tempo de Angélica, é abusada. Então, veja bem, a gente que já tem um pouquinho de tempo na doutrina espírita em relação a isso, a gente acaba descobrindo que é na casa espírita onde se dá os ensinamentos da espiritualidade. A gente estuda, apreende, e a espiritualidade é conduzida também para isso. Vou dar um exemplo bem rápido. Veja bem, lá no Bezerra de Menezes, nós fazíamos o estudo da educação da mediunidade e aprofundamento. Como não tinha espaço, eu fazia a reunião lá na sala da diretoria.
Quando nós passamos a fazer as reuniões ali, logo um tempo depois, tinha um médium vidente, que por sinal era o sobrinho do irmão Cecílio, Renato. Aí eles, olha, tem um grupo estudando aqui ao lado, tem um grupo estudando aqui ao lado. E aí, com o tempo, aqueles irmãos passaram a se comunicar com a gente. Toda reunião, o coordenador lá vinha nos dizer, e trouxe informações excepcionais. E, por exemplo, aquele grupo que estava estudando ali não eram aqueles espíritos que eram socorridos e a gente pede para levar para a escola. Que aí é importante lembrar uma coisa, quando a gente está na prática mediúnica, e eu já vi isso, às vezes, por, sei lá, um lápis qualquer do dialogador, o irmão chega, não, suba, vai subir para onde? O cara anda, o cara para chegar no centro pegou carona de ônibus, vem a pé, e etc. Ele vai subir para onde? Ele está na terceira dimensão como a gente, não tem para onde ele subir. Mas aí o que acontece? Ele falava daqueles irmãos que estavam estudando, que eram os trabalhadores que estavam sendo preparados ali para trabalhar na Serra de Jesus nos mais variados lugares. Os espíritos, um grupo de espíritos estudando. E o que é que eles estudavam? Literalmente o que nós estudávamos. Aí teve uma experiência rica, me permite um pouquinho. Nós terminamos aquele livrão grosso do aprofundamento da mediunidade no final do ano. Acho que ali em torno do dia 25, por ali assim. Aí demos 15 dias de folga e retornamos no início de janeiro. Aí nós discutimos, antes de encerrar os trabalhos, lá no mês de dezembro, que no ano seguinte nós iniciaríamos o estudo no livro de Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Quando retornamos da reunião, o irmão veio comunicar numa felicidade extraordinária. Tínhamos retornado, estavam todos... E eles também estavam muito felizes com o retorno das aulas. E aí eu perguntei, e aí, está tudo pronto? Aqui está tudo pronto. E aí, estão estudando o quê? O livro que vocês estão estudando. Cada um tem um exemplar do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita. Ou seja, o que nós estávamos estudando, eles também estavam. Mas aí, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Na última quinta-feira, a Gracinha, parece que foi um dia iluminado. E dona Ana Paula estava presente com dona Ana aqui ao lado. Nós tivemos uma manifestação muito rica lá na Escola de Caridade Herculano Dias. Uma irmã freira veio agradecer, mas numa felicidade que eu, particularmente, fiquei muito envolvido, vim às lágrimas com a narrativa dela. Ela passou uma vida toda enclausurada, estudou, e aí ela dizia, dormia, fazia oração para dormir, acordava para fazer a oração antes do café, antes do almoço, antes de dormir, era reza o tempo todo. Mas quando ela voltou para o mundo espiritual, com as mãos, ela usou a expressão, com as mãos enferrujadas, não fez obra nenhuma, estava com as mãos enferrujadas. Mas o que é que estava acontecendo? Ela estava estudando na casa, lá na escola, muito feliz, ela e outras, muito feliz, porque agora estava aprendendo a dinâmica da vida, qual o objetivo da vida da gente aqui. Estava aprendendo na casa espírita, paralela ao que a gente estava estudando, ela também estava estudando. Aí a conversa foi muito rica, nos deixou numa felicidade extraordinária, a Médio ficou zen depois, uma felicidade extraordinária. Toda essa narrativa, para corroborar com o que aconteceu lá na praça com Dona Glaci, com absoluta convicção minha, os irmãos da Casa do Escritor estavam lá em cima, gerando aquele fulcro energético e trazendo aquela irmã, ou aquelas irmãs, para o diálogo com a Glaci. Porque, na verdade, Deus é um só, Jesus é um só. Agora, a porta estreita, a doutrina espírita nos diz qual é o caminho que nos leva à porta estreita. Aquelas religiões estão erradas, pelo contrário, todas elas estão certíssimas, porque nós somos imortais. Aqueles que, porventura, levam algum tempo encalhado nesse ou naquele conceito religioso,
quando desperta no mundo espiritual, corre atrás da casa espírita para o esclarecimento divino. Não é isso mesmo, senhor Renato? Está fechado. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né, meu Deus? Vamos passar para o próximo slide? Muito bem. Deixa eu retornar aqui. Epa. Não, não é você, não. Que coisa. Muito... O tempo urge. O tempo ruge, como dizia o cabo do Balança Mas Não Cai. Então, na sequência. O mal é que muitos médios confundem a experiência, fruto do estudo, com aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos, se tornam presa de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Veja-se adiante o capítulo da obsessão. Então, isso é muito preocupante. De repente, o médium confunde a experiência com uma aptidão mediúnica, que a experiência adquiriu ao longo do tempo, na prática, no estudo, na prática. Ele adquiriu, introjectou aquela informação e é um recurso que está impregnado no seu subconsciente. É diferente da aptidão mediúnica que ele tem, que é fruto da organização física, do metabolismo daquela criatura. Ele trouxe isso lá do mundo espiritual, mas a experiência ele adquiriu aqui. E quando ele não atenta para os ensinamentos que recebe, e a doutrina espírita tem esse objetivo, ele corre o risco de se deixar levar pelas lisonjas dos espíritos mentirosos, etc., e se embananar ou se embaralhar num processo obsessivo. É o que muitas vezes acontece com médios tidos como experientes, etc. Aí vamos tratar desse restinho, depois a gente passa para os maleáveis. Ou querem que eu faça a leitura logo dos maleáveis? Se é só essa parte aí... Os maleáveis, não, ele está dando aqui um ponto, eu acho que tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, o maleável é só essa partezinha. Só essa partezinha. Então, deixa eu fazer logo a leitura. Médios maleáveis. Aqueles cuja facilidade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar-se espontaneamente e opor evocação. Esta espécie de médios se aproxima muito dos médios sensitivos, ou seja, médios maleáveis. Aqueles que são dotados de vários recursos mediúnicos. Vamos imaginar um Divaldo Franco, um Chico Xavier, um Raul Teixeira, uma Sueli Cabo da Chuta, uma Ivone do Amaral Pereira. Tinha um monte de recursos. Então, dava facilidade nos fenômenos mais variados, com a facilidade natural. É recurso, é aptidão. E isso pode vir pela sua organização perispiritual, lá do mundo espiritual e aqui aflora, ou ele pode adquirir ao longo da experiência que ele vai adquirindo. Mas isso pode. Quando nós estamos estudando a educação da mediunidade, lá no início, nos primeiros exercícios, os médios começam a ter alguns vislumbres de determinados fenômenos que possam acontecer. À medida que a gente vai estudando e vai treinando aqueles prenúncios iniciais desaparecem e começam a aparecer outras aptidões. Quando ele começa a trabalhar, determinadas coisas que estavam implícitas na sua consciência, que ele ia desenvolver aquilo, parece que perde a importância e aparecem outras aptidões que o levam a trabalhar em outras áreas. E aí eu não sei o planejamento, mas ele vai trabalhar em outras áreas, fazer outras coisas, suprindo aquilo que ele trazia lá na sua organização, metabológica, tá ok?
Aqui, Amadeus, vamos passar para a Graci, depois para o Omar. Omar, me diga alguma coisa sobre esse dois itens. O que a gente vê aí, que eu entendi desses itens que a gente leu, é que a vivência, a experiência é que leva o médium, o estudo, naturalmente, leva o médium a se desenvolver e facilitar a identificação do espírito, da mensagem que recebe, se é mais importante, menos importante, se é oportuna ou não. Isso aí o médium vai desenvolver com um exercício da mediunidade com estudo. Os maleáveis, como ele diz aqui, aproxima muito do sensitivo. Maleável seria, vamos dizer assim, um polivalente. Tem possibilidade de receber, vamos dizer assim, é vidente, é ouvinte, é psicógrafo. Quer dizer, ele tem uma atração polivalente. E eu acho até que um exemplo disso aí seria a nossa irmã Aglaci. Seria uma médium maleável. Foi o meu entendimento. Tá certo, mano. A Lula quer dizer alguma coisa, Lula? Microfone. No primeiro texto aí, a gente já vê aí que, né, que o mal é muito dos médios. Aí ele fala até que a gente veja adiante no capítulo da obsessão, né, que são os que tornam presas de espíritos mentirosos, hipócritas, os que captam... Por orgulho. Exatamente. Aí, em seguida, ele já falou sobre os maleáveis, né? O texto já explica, já é autoexplicativo, né? Ô, Ana Paula, você está chegando, quer dar opinião, fala alguma coisa, tem condições? Não vou dar minha opinião. Não, mas se quiser falar, pode falar. Está aprendendo e você também tem experiência, né? Nós temos experiência porque agora que eu estou engateando. Tá certo. Mas se tiver alguma opinião, você pode dizer, pode dar, pode estirar Eu a mão. gostaria de perguntar, assim, eu estava aqui analisando aqui, vocês falando, como é que a pessoa descobre, eu sou médium, aí eu estou desenvolvendo, aí como é que eu descubro que eu estou nesse processo de maleável e de espírito mentiroso? Amadeus Ferreira. Olha, bom, aí passa por o que o Omar acabou de nos falar, a experiência. Com o tempo, não é a primeira vez, não é na primeira manifestação que o espírito procede através do médium, que o médium vai saber quem é quem. É o tempo que se encarrega de levar o médium a adquirir essa experiência para poder distinguir pelas energias do médium, pelos impulsos que ele proporciona ao médium, pelo que ele pretende fazer, e a gente faz a correlação com a justeza doutrinária, com os ensinamentos de Jesus. É nessa avaliação que a gente vai descobrir quem é quem. À primeira vista, é muito difícil, né? Porque, partindo-se do princípio que o médium traz um conjunto de aptidões, o médium maleável, o Omar usou uma expressão muito rica, ele é polivalente, ele traz um monte de aptidões mediúnicas, mas a aptidão em si apenas permite que vários espíritos possam se manifestar por seu intermédio. Ele vai adquirir, através da experiência, ele vai adquirir condições de poder analisar quem é quem. E aí ele se autoanalisa. Olha,
Se eu sou vidente, audiente, se eu emancipo da alma, se eu consigo entrar num fenômeno de sonambulismo, se eu dou psicofônico, se eu sou psicográfico, então eu sou polivalente. Agora, não basta o médium ser polivalente, basta que ele saiba o que é que ele vai fazer com esse recurso. Por isso, a advertência feita lá atrás. Todo cuidado é pouco, com as lisonjas dos espíritos menos esclarecidos, para o sujeito não entrar no processo obsessivo. Olha, você é um médium excepcional, você tem isso, tem aquilo outro, nós temos um trabalho com Jesus. Ali, ele não disse que tem um trabalho com Jesus. Nós temos uma missão a executar e etc. E o médium acredita, e quando menos espera, como dizia minha avó, cai na esparrela. Então, todo cuidado é pouco. E onde é que você... Tem que filtrar, né? Tem que filtrar. Mas essa filtragem se dá através da experiência que você adquire no estudo, na conversa, no aconselhamento, na vivência com os outros médios, aí você adquire experiência. No meu entendimento, é por aí, Ana Paula. Ana Paula, é o seguinte, Chico Xavier, ele veio com uma missão aqui na face da Terra, a produzir livros, a produzir a doutrina dos espíritos através dos livros. Mas chegou um certo tempo que Chico começou a fazer trabalho de mediunidade, efeito físico, materializações. Então, ele começou a fazer trabalho de materialização. Se você pegar no Google, você bota materializações feitas por Chico Xavier, sai fotos, sai muitas coisas que Chico fazia sobre trabalho de materialização. Aí a gente vê, dá para observar no Google, botando lá, materialização de Chico Xavier. Então, quando chegou um certo tempo, aí Emmanuel chegou para ele e disse, olha, acaba-se com as reuniões de materialização. O seu compromisso é produzir os livros da doutrina, suplementares da doutrina, vamos dizer assim. Então, Chico, naquele momento, parou de fazer as reuniões de materializações e veio produzir os livros. Outro caso que você estava falando sobre a questão dos espíritos, se são espíritos benevolentes ou não. Com o tempo, você vai aprendendo, e a doutrina dos espíritos ensina que depende como você se sente na fluidificação de um espírito que se aproxima. Quando o espírito é bom, aquele espírito evangelizado, você vai sentir harmonia, paz, tranquilidade. Quando você se apresenta um espírito não evangelizado, você vai sentir o fluido dele. Às vezes é um fluido que não seja tão bom, você não sinta tão bem. Às vezes quente, às vezes você fica meio preocupado. Nesse caso aí, quando você recebe um amigo espiritual, você deve agradecer a Deus pela presença dele, agradecer a ele pela a sua presença. E quando não é um espírito não evangelizado, você deve também fazer prece para ele, pedindo a ele que tenha um conhecimento maior da doutrina e também, como nós somos, como diz o doutor Bezerra, nós somos verdadeiros pedintes, a gente procura sempre, ele diz que a gente só vive pedindo, a gente pede, e eu vou completar, e fazer, não foi ele não, e nós fazemos pouco. Não foi ele que disse, não. Ele disse que a gente são verdadeiros pedintes, tá certo? Então, quer dizer, pedir à espiritualidade que proteja esses amigos espirituais que estão ao nosso lado. No caso, nós falamos aqui maleável, como a Mar citou aí, que vem com muitos tipos de mediunidade, auditiva, psicógrafo, aqueles que têm a faculdade da música, né? Os poéticos, assim, e a Graci está querendo falar. Estava agora, apresentou, e ela vai falar já. Então, é o seguinte, eu estava aqui lembrando um caso de nosso irmão João Cecílio. João Cecílio, todos nós sabemos que João Cecílio é mestre de obra. Quantas vezes Isaltina Cavalcante, uma médium de potencial aqui em Natal,
Quantas vezes chegou na construção, onde o seu João Cecílio estava trabalhando como mestre de obra, chegava lá aperreada para pedir uma ajuda ao seu João Cecílio. Ninguém sabe disso, mas eu sei, porque a própria Isaltina disse, quantas vezes eu não fui ao João Cecílio, né, nas obras que o seu João Cecílio estava trabalhando, para pedir ajuda a ele, porque estava passando por uma necessidade da influência. Então, são coisas que nós conhecemos da doutrina dos Espíritos e conhecemos do movimento, principalmente da nossa casa, que ontem fez só 76 anos, né? 76 anos, né? A nossa casa. E daí a gente começa a entender e compreender as coisas. E nós sabemos que, com isso, nós procuramos sempre, através das nossas experiências, do nosso trabalho, e com a ajuda dos nossos amigos espirituais, nos trazer uma maneira melhor de se viver. É por isso que diz, os mais velhos, como eu, sou mais velho, não, eu sou novo, eu tenho 24 anos, mas tem mais um pouquinho de experiência. Não fique rindo, Graci, porque não pode rir dos amigos, ficar mancando dos amigos. Então, vou passar para você falar. Ai, gente, vocês são as figuras que moram dentro do meu coração. Realmente, tudo isso aí que vocês falaram, até me botaram aí como exemplo, né? E é realmente, até tira tua dúvida, Ana Paula, sobre como distinguir tudo, como o Renato bem falou, Amadeu também, Omar, precisamente como quando ele falou em polivalente. Aí, então, o importante, né, porque, na realidade, eu vou dizer de mim, eu vou falar de mim, eu já vim com essas aptidões aí, sendo que eu não conhecia, não tinha noção do que era, porque eu não tinha ninguém que me instruísse, eu não tinha nada que viesse a crescer. Mas eu sempre, desde pequenininha, é muito interessante isso, eu lembro, não sei porque eu lembrei agora, mas tem alguma coisa tem a ver, e eu lembrei dela nitidamente agora aqui. A minha avó, por parte de pai, a minha avó, por parte de mãe, era muito católica, dessas catolicíssimas. E a minha mãe, por parte de pai, muito evangélica. Olha aí a situação. Sendo que eu, pequena, eu não cheguei a conhecer a minha avó por parte de mãe, mas eu conheci a minha avó por parte de pai. E a minha avó, por parte de mãe, do pai, desculpa, ela, como evangélica, ela me levava para os cultos. Ela não me induzia a ser evangélica, mas ela me mostrava um Deus vivo. Ela não induzia ninguém. A crença era dela. Como ela dizia, sou eu. Quem quiser seguir o Cristo, siga. Eu lembro dela demais, assim, falando essas coisas para o meu pai, falando para todos, e me levava aos cultos, né? E eu achava aquilo dali um espetáculo. E o que eu quero dizer com isso, o que eu quero chegar até aí, é a gente vigiar e orar. E não é vigiar e orar a vida do próximo, é a gente vigiar a nossa vida. O que estamos fazendo? Que tipo de atitude ainda está sendo que não condiz com os passos de Jesus? Porque quando a gente, pelo menos, tenta andar, porque a gente, é claro que ainda somos, como você mesmo disse, somos aprendizes, estamos engatinhando, ninguém aqui é soberamente o bam, bam, bam. Não, muitos têm mais experiências, outros menos, mas o que conta e o que vai ser contado quando a gente voltar, regressar à verdadeira casa, é exatamente as nossas atitudes. O que fizestes? Aí, como ontem foi aniversário de Dr. Bezerra de Menezes, né?
Então, eu sempre gosto de falar da malinha dele. Eu sempre digo assim, quando a gente vai para uma viagem, a gente coloca na nossa necessaire, nós mulheres, coloca na nossa necessaire tudo que a gente vai utilizar na nossa mala, na nossa bolsa, seja lá onde for o restante das coisas, tudo que a gente deixa para trás, tudo aquilo que a gente não vai utilizar. Assim é a nossa viagem para a vida espiritual. Aí o que é que nós temos que colocar dentro da nossa necessaire, da nossa bolsa ou da nossa mala, seja lá onde for. Eu costumo dizer que o doutor Bezerra chegou lá no mundo espiritual. Eu até acho lindo a imagem que eu faço, que ele chegou com uma bolsa, daquela bolsa quadrada, que naquele tempo não tinha essas malinhas de roda, né? Chegou com aquela bolsa quadrada que fechava, com era a maior dificuldade, então a dele não conseguia fechar. Era de roupas, de calçados, de joias? Não, até porque ele morreu pobre. Pobre não de espírito, rico em espírito, pobre em material, né? Era cheia de benevolência, de atitudes do bem. Então, ele vigiou o tempo todo os passos dele, né? E uma coisa bem diferente que aconteceu, que eu gosto de também hoje de frisar, é referente a Chico e a Divaldo, né? Porque Chico, ele foi o tempo todo já sendo aquela pessoa humilde, aquela pessoa bondosa. Então, com todas essas qualidades, com todas essas adjetivos de Chico, só encostava junto dele espíritos de luzes. Poucos chegavam e queriam, né, como quiseram tentar achar que ele estava blefando, etc. e tal. Quiseram, mas não conseguia, porque quando a gente vive para o Cristo, como disse o Paulo, quando o Cristo consegue viver dentro da gente, é como se nós vivêssemos numa bolha onde nada nos afeta, né? Aí, então, o Divaldo já foi diferente do Cristo, diferente do Chico, mas consciente. Ele foi um espírito lindo na trajetória de vida dele. Por quê? Porque ele foi moldando, ele foi se mudando. Ele, o tempo todo, ele era atentado, ele era isso, ele era obsediado, e ele foi se reconstruindo, ressignificando, renascendo. E é isso que é a verdadeira transformação, né? É a lapidação. O carvão, para ele chegar à pedra preciosa, ele não foi de um dia para a noite que eles passaram lá, lapidaram ele e virou a pedra. É a cada dia, a cada minuto, a cada atitude. Será que é minha essa atitude? Um exemplo, rapidinho aqui, já estou o tempo já urgindo, né? Como dizia o doutor Bezerra. Um dia desses aí, não sei se eu já falei aqui, eu cheguei no supermercado, a gente é atentado todo dia, a gente é tentado. Então, eu cheguei no supermercado e fui para comprar só algumas coisas. Como eu sou mulher, aí a gente já traz mais coisas, né? Aí, então, quando eu chego em casa, a principal coisa não veio, né? E então, olha só a atitude do meu pensamento. Foi botar o carro para funcionar, já estava na garagem, para ir lá pegar, porque eu tirei foto e tudo e vi que não tinha. Quando eu vejo, o carro não acendia, então eu vi que era bateria e fui lá, peguei o carro do meu menino bem, sabe? Sem me vigiar. Olha aí o que eu quero chegar a dizer, é sem me vigiar. E eu ia para falar com a dona, eu sei que a dona fica lá, que por sinal é minha amiga, fica lá e tudo, eu ia para falar com ela para ela dar mais atenção, aquela criaturinha de Deus, ter mais atenção às coisas, porque ela deixou minha compra lá e etc. Né? Quando eu pego o carro do meu filho e saio, eu botei um hino, né? Olha aí como é as coisas. Aí comecei a já
a me harmonizar. Olha a diferença de como eu estava pensando e depois de que eu ouvi um hino que nos motiva, que nos molda também. Um hino, já diz, ou um canto, ou com a música, como queiram chamar, é 3, 4 vezes mais que uma prece, né? Quando é bem sentida. E então eu gosto de ouvir e sair cantando, dirigindo e cantando. Quando eu chego lá, eu simplesmente disse: oi, meu amor, eu acho que eu deixei alguma coisa aqui, não foi, a principal coisa não foi. Ela olhou para mim e disse: foi sim, eu botei tudo na sua sacola. Bem arrogante. Quer dizer, ainda tentando ver se eu saía. Eu disse: não, meu amor, acho que não foi, eu tirei até foto. Aí, olhando assim para cima da. Aí o rapaz olhou assim para baixo e disse: está aqui no chão. Aí pegou o pacote e me entregou. Eu disse: ai, pois muito obrigado, Deus abençoe vocês, um ótimo dia e bom trabalho para vocês. Voltei. Olha aí a diferença da falta da vigília e da vigília no momento que a gente entra em harmonia. Como a gente. Nós somos tentados, sim. E eu fiz alguma coisa errada? Não. Se tentaram fazer com que eu fizesse, não conseguiram. É isso aí. Amadeu, só para a gente finalizar. Entendi, obrigada pela resposta. E pelo que ela falou aí, no momento que ela saiu de casa, ela saiu influenciada para brigar, e no meio do caminho essa influência saiu dela e entrou outra totalmente diferente, e ela chegou lá super calma, né? Amadeus, para terminar, valeu, Ana. Alguma coisa a mais? Desculpa. Não, obrigada aí pela resposta. Amadeus, só para passar para você encerrar. É rápido. Chico estava tentando psicografar, estudando. E dois espíritos estavam ali me perturbando, vamos dizer assim. E próximo dele, disse. Aí ele aperreado, e esses espíritos não saíam. O que acontece? Manuel apresentou-se para ele. Aí ele disse que realmente aqueles dois espíritos estavam aproximados dele e não estavam deixando ele trabalhar. Aí a mãe disse: você tem a música de tal cantor? Ele disse: tem um disco aí que tem essas músicas. Ele disse: bota na vitrola. Bota na vitrola. Aí disse: bote esse disco, ligue o disco, bota a música bem alto, bem alto. Aí Chico, colocou e deixou bem alto. Aí Chico também não ficou sem saber a noção. Aí Chico, para isso daí, já foi duas pessoas que iam chegar na casa de Chico e a música estava alta. E chegou na casa de Chico, aquela zoada grande, aquela música, isso, aquilo, outro. Aí ela disse, aí um olhou para o outro, o amigo disse: será que isso é na casa de Chico? Não, deve ser na casa da irmã de Chico. O que acontece? Aí ela disse mesmo assim, disse, quando chegou, disse: não, é na casa de Chico. Aí entrou, aquela música alta. Aí ele disse: Chico, o que está vendo essas músicas? Você disse: não, é porque eu estava tentando trabalhar e tinha dois amigos espirituais aqui que não estavam querendo deixar trabalhar. A irmã chegou e disse: está essas duas músicas altas. Disse: por que as duas músicas altas? Disse: é porque os espíritos não gostam dessas músicas e vão embora. Olha, se tu... é brincadeira. Aí quem foi? Foi Chico. Foi só para a pessoa dizer que é brincadeira. Mas, mas foi Chico, e essa história a gente escuta de pessoas que têm o conhecimento sobre os problemas de cura. Meus amigos, muita paz. Hoje à tarde temos nossa irmã Lula, né, Andrade, cantando e tocando, e se Deus quiser estarei lá. Maravilha. Muito bem. Curtam por mim. Vamos agradecer a todos, sem precisar nominar,
mas agradecer a Lula, a Renato, a Ana Paula, a Valmíria Lima, e deixar a palavra com a nossa irmã Graci, e deixar a palavra com o nosso irmão Omar para agradecer a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, pelas bênçãos que estamos recebendo. É com você mesmo. Antes de Omar, Ana Paula, nós estamos aqui sempre nos sábados. Se aparecer, quiser participar, as portas estão abertas. Certo, meu querido. Sempre que o seu Amadeu manda o link, que eu tenho oportunidade, eu entro, né, para assistir, para tirar algumas dúvidas. Ô, Ana Paula, se você que também já quiser entrar no grupo, aí não precisa nem ele ficar mandando o link para você. Você já entra no grupo e o link está lá todo sábado, né, Amadeu? É o mesmo link sempre. Pois é, Valmíria também, seja bem-vinda. Ah, certo. Vamos, a gente arranja. Muito bem, senhor, mas agora é com o senhor. Meus irmãos, vamos encerrar os nossos trabalhos, nossos estudos, elevando o nosso pensamento a Deus, grande arquiteto do universo, ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, e rogar a eles que nos façam bem empregar os ensinamentos que nos foram passados hoje, agradecer por esses ensinamentos, pela oportunidade, e que decorram deles boas ações, ações caridosas, ações de amor durante essa semana. Que Deus nos proteja, a nós, a nossa família, e a todos aqueles amigos e irmãos que estejam necessitados, e que nós possamos retornar com paz e tranquilidade no próximo sábado para dar continuidade aos nossos estudos. Que assim seja. Bom dia, Brasil! Bom dia, bom fim de semana e boa semana para todos.